de fato eu aproveitei um pouco a provocação do José Blanco, que foi maravilhosa, e pensei numa contraproposta, numa contraprovocação. Mas primeiro deixa-me agradecer a apresentação, estar aqui. É um prazer imenso. Não é todo dia que se entra no Templo da Poesia, né? Agradeço a presença de todos e gostaria de agradecer não só a Brown, mas o Centro de Estudos de Teatro, sem o qual eu não estaria aqui, sem os quais eu não estaria aqui, a FLAD e a Editora Tinta da China, que é uma iniciativa imensa de publicar e republicar e editar e reeditar Fernando Pessoa. Parte dessa proposta aqui hoje vem muito do livro que Jerônimo e eu escrevemos, o Como Fernando Pessoa Pode Mudar a Sua Vida. Era um livro que buscava apresentar facetas menos conhecidas do poeta. E eu acho que algumas dessas personalidades foram tratadas aqui, foram apresentadas aqui. Hoje, talvez seja uma das personalidades mais que causam maior controvérsia, vamos dizer assim, o Pessoa mais profano. Porque nós conhecemos bem o Pessoa de mensagem, o Pessoa mais espiritual, cada heterônimo tem a sua espiritualidade, não é? Fala-se muito desse Pessoa, mas os poemas mais profanos do Fernando Pessoa, tanto para o lado mais erótico quanto o lado mais político, às vezes mesmo poemas de insulto, são menos conhecidos e causam alguma controvérsia. Eu vou contar algumas dessas histórias. Portanto, disse erótico. Sim. Normalmente não se associa o Fernando Pessoa ao erotismo. Exatamente. Muito mais a um poema chamado Alma de Corno, com o qual eu terminarei, eu contarei essa história no final. Então, e eu faço sempre uma coisa interativa, eu acho que nós vamos conversar bastante, e vamos ver. Bom, eu tenho um subtítulo. Pessoa foi um poeta profano ou Os Inimigos de Fernando Pessoa, segundo Pessoa, e algumas musas, porque é um pouco difícil, vamos dizer assim, definir o que é profano. E vamos começar por aí. Eu tenho uma proposta, mais uma pergunta do que uma proposta. Alguém conhece este quadro? Se conhecer o quadro, levanta o dedo, por favor. Alguém levantou. Poderia minimamente descrever esse quadro? Pedro, diz lá, ajuda-me. Tiziano, tá bom. Tiziano, um quadro italiano, e nós vemos aqui duas mulheres, talvez a mesma mulher, de duas formas, e é um quadro que não tem título. Quer dizer, tem muitos títulos. Inicialmente, não tinha título, ou nós não conhecemos o título original. Foi um quadro pintado em 1515, 1415, ou seja, já temos lá 500 anos, e é um quadro que, a partir do século seguinte, do século XVII, 1600 e tanto, foi intitulado Amor Profano e Amor Sagrado. Agora, a minha pergunta é, quem é o profano e quem é o sagrado? Alguém se atreveria a propor alguma? Ajuda-me. Vamos responder ao contrário, exatamente. Tenta. Vamos tentar que aquilo é um profano e este é o sagrado, mas vai ser exatamente ao contrário. Claro. É um título que foi passado como moralista e já teve muito... É um quadro que foi passado como moralista, o título foi tido como moralista, a dizer que era o amor profano e o amor sagrado. E, claro, também foi chamado Vênus vulgaris, Vênus sacra, né? E a deusa Vênus seria justamente a nua e a Vênus vulgaris, ou profana, o amor profano seria a mulher vestida, o que é engraçado. Então, eu gostaria de pensar nesse quadro mesmo para provocarmos a imagem que temos do Pessoa. O que é uma pessoa sagrada, o que é uma pessoa profana? E será que é o que nós esperamos que seja? Porque uma pessoa não pode ser ambos em momentos diferentes? Porque nós não somos ambos. Temos santos que foram ambos durante a sua vida. O Drummond, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, após morrer, foi descoberto os poemas eróticos do Drummond. Ele passa a ser profano ou passa a ser sagrado? Não sei. Então, eu pus ali título original desconhecido, mas hoje em dia é chamado de Amor Profano e Sagrado, ou simplesmente Sagrado e Profano. Bom, este talvez seja o poema dito profano mais conhecido do Fernando Pessoa. Alguém conhece esse poema? Eu conheço. Este eu conheço. Então, eu acho que é o mesmo mais conhecido. Eu acho que talvez os demais não sejam muito conhecidos. É um poema que tem 4 estrofes, não é? Elas estão numeradas, a 1 está lá embaixo. Lendo de baixo para cima tem 1, depois 2 em cima, depois 3 embaixo, depois 4 em cima. Veja que a pessoa era muito ordenada, né? E é um poema que tem algumas variantes, foi editado já de diversas formas. Em geral, quando na coleção Tinta da China, nós optamos pelas últimas variantes. Podemos tentar ler por ali ou por aqui. Eu pus aqui em ordem. Gostaria de ler?
Eu já li isto em público, mas não me importa nada de ler outra vez. É melhor ler este, porque os outros são muito piores. Então é melhor ler este. Dá a surpresa de ser. É alta, de um louro escuro. Faz bem só pensar em ver seu corpo meio maduro. Seus seios altos parecem, se ela estivesse deitada, 2 montinhos que amanhecem sem ter que haver madrugada. E a mão do braço no branco assenta em palmo espalhado, sobre a saliência do flanco, do seu relevo tapado. Apetece como um barco. Tem qualquer coisa de gomo. Desejo, quando é que eu embarco? Ó fome, quando é que eu como? Alguém se conhece as circunstâncias deste poema? Para quem teria sido dedicado ou quem teria inspirado este poema? Podem responder. Se alguém souber, levanta a mão e grita. Eu sei para quem não foi. Não pode. Para quem não foi. Não foi para Ofélia. Não foi para Ofélia. Não foi para Ofélia. Alguma outra hipótese? Também não foi para Madge Anderson. Recentemente, na Pessoa Plural, foi publicado um artigo sobre a última paixão de Fernando Pessoa. Interessantíssimo, teria sido uma inglesa que até trabalhou na anticriptografia para tentar quebrar o código do Enigma em Bletchley Park. Uma coisa extraordinária. Não foi a Madge também. Aquela da Margarida. Também não. Não foi a Margarida do Campos. Ai, Margarida. Não foi. Que saiba, não. Foi uma estrangeira. Foi uma estrangeira que veio acompanhada, não sei se muito bem ou muito mal acompanhada, a Portugal. E eu tenho aqui algumas fotos que podem nos ajudar. Alguém reconhece esse senhor? Esse foi o acompanhante da estrangeira para a qual o poema foi dedicado. Esse é o Aleister. O Aleister Crowley. Então, que desapareceu no Boca do Inferno. Aqui tem uma outra... uma entrevista que não é uma entrevista com o Fernando Pessoa, que escreveu as perguntas e as respostas. Bom, enfim, conhecem o caso. Há políticos que também fazem isso, escrever as Exatamente. A Fernando Pessoa sempre fazia isso. Mas então, conhecem a história, né? O Aleister Crowley desapareceu com a ajuda do Pessoa e do Ferreira Gomes, foi aquele caso e tal. Mas ao chegar, ou ao desaparecer, vamos dizer assim, o Augusto Ferreira Gomes, que era amigo do Pessoa, encontrou, entre aspas, né? A Pessoa disse que ele deveria encontrar o bilhete de suicídio, do forjado suicídio do Aleister Crowley, que está ali, LGP, tem ali um símbolo astrológico em cima, I cannot live without you. The other boca do inferno, né? Estava em espanhol, inclusive, will get me. It will not be as hot as yours. HJSOS, que é Henny Jagger Save Our Souls. Henny Jagger salva as nossas almas. Tu Li Yu, que parece um nome oriental, talvez japonês, um poeta japonês. Na verdade, é simplesmente tchau, tchau, na gíria britânica. Tu Li Yu, né? Então, é uma brincadeira. Não posso viver sem ti, a outra boca do inferno vai pegar-me e não será tão quente quanto a tua. Esse foi um famoso bilhete de suicídio. Bom, ali, esta é a lista de passageiros que vieram no navio em que o Crowley veio a Lisboa, e ali estão, lado a lado, Crowley e Henny Crowley. Henny foi que não era casada com Crowley, mas adotou o nome do Crowley no navio. Era, na verdade, Henny Larissa Jagger. E foi muito trabalhoso tentar encontrar fotos da Henny Larissa Jagger. Jerônimo e eu sofremos um pouco, porque queríamos recontar essa história no livro Mudar a Sua Vida. E achamos um desenho do Crowley, da Honey. É um desenho curioso, né? E não havia muitas fotos, foi muito difícil encontrar umas fotos, mas por algumas pistas alguém tinha encontrado um yearbook, talvez um yearbook, aqueles livros anuais dos alunos, porque ela tinha estudado nos Estados Unidos. E achamos uma foto do yearbook. Alguém consegue reconhecer a Henny ali? Alguém que tem alguma... Ali. Mas eu acho que a descrição do Fernando Pessoa é mais interessante. Agora, a Henny não falava português. Então, essa cantada, vamos dizer assim, a Henny, eu acho que nunca foi entregue, muito menos recebida. Bom, mas foi escrita. Né? Mas talvez esse seja o poema mais famoso que poderíamos considerar como talvez profano do Fernando Pessoa. Mas essa categoria é uma provocação. Vocês têm que me ajudar aqui a decidir o que é e o que não é profano. Mas, Carlos, uma questão. O Aleister teve, nesta situação que viveu em Portugal e que supostamente conduziu ao suicídio dele, esteve poucos dias em Portugal. Sim. E Fernando Pessoa não devia conhecer
esta jovem. Ah, Só a conheceu nesses dias. Em algum momento conheceu nesses dias, com certeza conheceu nesses dias. Portanto, foi um coup de foudre. Acho que sim. E era uma mulher muito liberal, impressionante, que causou muita impressão. A descrição mesmo... Deu-lhe fome. Bom, agora, há 2 sonetos muito interessantes do Fernando Pessoa, escritos muito antes disso, 1907, logo depois do retorno a Portugal, após passar a vida em Durban. Um atribuído ao Alexander Sirch, e que é bastante conhecido. Esse está editado, começa assim: Lady, believe me, ever at your feet. Ele está a jogar seus pés, de uma mulher. É muito romântico, muito lírico, é quase algo religioso, né? Tem algo de Nossa Senhora, Lady, believe me, ever at your feet, né? Bem platônico. Agora, o que é engraçado, está aqui o soneto, eu não vou ler todo, eu queria mesmo trazer por isso, pela questão do sagrado. É um soneto que me lembra muito o sagrado. Mas o que me interessa é o outro soneto, que está inédito. Eu queria apresentar alguma coisa inédita para o Jerônimo, uma homenagem. Alguma coisa que tivesse inédita, um soneto inglês que estava inédito, que é quase que o profano, o lado profano disso. Lembra do quadro, Sagrado e o Profano? Quase na mesma altura, isso está datado março de 1907, tem um poema de maio de 1907, que, olha, o começo é quase igual. Em vez de Lady, believe me ever at your feet, temos Lady, believe me when beneath your blouse. Ou seja, não é at your feet, beneath your blouse. O que quer dizer isso? Tem uma proposta de transcrição aqui, este eu vou ler, podemos tentar traduzir um pouco, com rima é um pouco mais difícil, mas vamos ler. Lady, believe me when beneath your blouse I do suspect the roundness of your breast, which with your breathing like a shadow shows what it conceals in eloquent unrest. Then doth my spirit long for a carouse at that ideal tavern loveliest. Then my desire at length house, and my caresses dreamt desire a nest. And lady, should you think it is impure to be thus thinking of your loveliness, bethink you that of things which are obscure, perverse, and vile is the intense caress. Oh, pity, pity, I can scarce endure all the vague trouble and longing of a guess. Ou seja, ele está a descrever a curva dos seios de uma mulher e está a imaginar-se ali. Então, é um poema que é escrito mais ou menos à mesma altura e que, para mim, reflete muito bem esses 2 lados, desde o princípio do Fernando Pessoa. E é curioso que um tenha sido editado e outro não. Podemos pensar por quê, podemos pensar em alguma autocensura, não sei. É interessante pensar nisso. Mas é bem os 2 lados. Mas temos mais. Nós sempre pensamos numa pessoa que é um grande poeta. Pensamos em pessoa da tabacaria, pensamos em pessoa do Campos, né, de Alberto Queiro, mas tem poemas horríveis também. Horríveis. Né? Tem uns que eu tenho até vergonha. Esse é um deles. Esse poema foi encontrado pelo Hubert Jennings, que escreveu a primeira biografia do Pessoa em inglês, e encontrou um poema que eu não teria publicado, se eu tivesse encontrado. Já digo logo. Teria censurado este como editor, que é To a Prostitute. Eu acho que Pessoa estava a ler Baudelaire, qualquer coisa assim. É um poema que me dá um certo asco. Até. Então, é um pouco para desmontar essa imagem do Pessoa. E o Jennings publica, quer dizer, não publica, o livro foi publicado recentemente, o livro do Jennings, a biografia do Jennings esteve perdida há quase 50 anos. Foi publicado agora, esse ano, pela Gavia Brown, eu fiz a edição. E ele inclui este poema. E a sorte é que logo após o poema, Jennings diz, esse é o meu prefácio, Jennings diz, pois é, a pessoa escreveu esse poema porque não percebia nada de mulheres. O Jennings diz isso. Então, o poema está aqui, um pedaço dele, To a Prostitute. E é mesmo horrível. Bom, enfim. How good to think that thou shalt one day be rotten, and worms shall crawl within thy womb in the darkness of the tomb that hangs over God's most beastly universe. Thou art not a woman to me, thou art a problem. I do not so much love the pleasure of finding thee, but the analysis of that pleasure. É mesmo forte. Enfim. E Pessoa tinha, isso apareceu em português também, essa questão da prostituta, essa imagem da prostituta, não sei, fascinar a pessoa, aparecem vários poemas, e tem um que é muito pouco conhecido, foi editado errado, que é engraçado, chama-se Soneto Positivo, um pouco posterior, de 1910, e é um soneto em que aparece a Safo Negra. É um poema que eu acho que poderia ser lido como tivemos aqui, Pessoa foi misógino, esse é um poema que poderia estar ali naquela altura. Mas eu acho que eu vejo até um certo racismo, eu vejo certamente misoginia, e vejo aqui até homofobia. Tem muitas coisas aqui. Mas é um soneto curioso. Esse, não sei se gostaria de ler, esse é mais
pesada. Este não quero ler. Tá bem, já imaginei. Alguém gostaria de ler? Não sei se alguém gostaria de ler. Eu posso, se ninguém quiser, eu posso ler. Mas depois vocês vão ter que ler um pior. Quem não quiser ler. Bom, soneto positivo tem ali uma epígrafe. Infandum regna iubes renovare dolorem. E tem aqui. Essa epígrafe é o terceiro verso, eu pus ali para me lembrar do segundo livro da Eneida, de Virgílio. Uma tradução possível seria: ó rainha, tu força-nos a rever dores impronunciáveis. Quase como se o pessoa tivesse sentido forçado a escrever este poema, mas não sei porquê, mas sentisse forçado. Ó safo negra, subrameira, ronha, do vício em crer achar-se subtileza. Não é das portuguesas a vergonha, você, por não ser uma portuguesa. Volte para o seu país, onde a alma sonha de boca aberta, como que tesa, e a confusão de tudo é tão medonha que o copular é um prazer de mesa. Vá, não tenha medo que eu lhe fuja, nem a você, nem... E se por não poder ficar... Faltou o fi, não sei porquê. Ficar mais suja, por perversão mais limpa se fugir, tenha certeza que, se não morrer, você me sem ainda me agarra aqui. E, inclusive, tem uma coisa brasileira aqui, não tem? Tem engraçada, né? Agora, é mesmo um poema, esse aí não teria dúvidas, eu, por exemplo, poria dentro da poesia profana do Pessoa, incompleto, mas aí está. E, claro, eu queria rapidamente passar por aqui, só para dizer que eu não vou falar de Álvaro de Campos. Nós conhecemos Álvaro de Campos como a grande parte profana da poesia do Pessoa, desde a Ode Triunfal até as invectivas à imprensa portuguesa. A imprensa portuguesa sofre imenso nas mãos de Álvaro de Campos, tem mesmo poemas com muitos palavrões. Podemos até ver um, mas vocês leem. E temos o famoso Ultimato, em que ele xinga todos, xinga até o Brasil. Mas é engraçado que Álvaro de Campos aqui também aparece na correspondência do Pessoa com Ofélia. Não sei se se lembram disso. Vou ler só essa parte aqui. Bom, com o começo. Meu bebé pequeno e rabino, que é maravilhoso. Mas lá para frente vem: não te admires de a minha letra ser um pouco esquisita. Há para isso duas razões. A primeira é a de este papel, o único acessível agora, ser muito corredio, e a pena passar por ele muito depressa. A segunda é a de eu ter descoberto aqui em casa um vinho do Porto esplêndido, de que abri uma garrafa, de que já bebi metade. A terceira razão é haver só duas razões, e, portanto, não haver terceira razão nenhuma. Entre parênteses, Álvaro de Campos, engenheiro. Bom, e Álvaro de Campos aparece muito aqui, mas eu queria pensar fora do Álvaro de Campos, como pessoa seria profano de outras formas. Já vimos alguma coisa erótica, alguns toques eróticos aqui a mais, eu trouxe alguns só, mas o Álvaro de Campos, que é famoso pela merda, né, no fim do Ultimato, no clímax do Ultimato, não é bem no fim, mas tem até xingamentos ao Brasil, que eu mencionei. Por exemplo, ele xinga Portugal e Brasil, então eu posso dizer os dois. E tu, Portugal, centavos, resto de monarquia, apodrecer república, extrema unção e enxovalho da desgraça, colaboração artificial na guerra com vergonhas naturais em África. E tu, Brasil, república irmã, entre aspas, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Álvaro de Campos. Bom, assim já ficam os dois xingados, insultados, não tem mais problema. E tem a imprensa portuguesa, vocês leiam este. Eu não quero que fique gravada a minha voz lendo esse poema, porque a imprensa deve estar aqui, senão o Observador Expresso ficam depois de mal comigo. Mas Álvaro de Campos xingou muito, muito, muito a imprensa. E esse mesmo é extraordinário. Então, Jerônimo quer ler? Não quero. Pronto. Agora, esta história de brincar com a imprensa não começou com Álvaro de Campos. Desde Durban, Pessoa nem tinha heterônimos ainda, eram pseudônimos ainda, com Charles Robert Anon, que era mesmo pseudônimo de Pessoa, ele já escrevia a imprensa para brincar e provocar com pessoas. Então, agora nós podemos pensar um pouco esses inimigos de Pessoa segundo Pessoa. Talvez o primeiro inimigo tenha sido o Dr. Hagar. Não sei se conhecem o Dr. Hagar, mas é uma figura interessantíssima. Tem até uma caricatura dele que eu não trouxe, mas... podem buscar. O Dr. Hagar foi o professor da escola comercial. Lembra que Pessoa estudou na Durban High School? Tinha estudado na Conventual School antes, mas depois foi para a Durban High School, visitou a família aqui, passou um ano e pouco fora. Quando voltou, não se matriculou imediatamente na Durban High School de novo. Ele passou pela Commercial School. E esse Dr. Hagar, que era o diretor da Commercial School, ele, na verdade, nem tinha o título de doutor. Ele era um pouco um foragido australiano, as pessoas não sabiam muito bem, mas gostavam dele, eles toleravam o Dr. Hagar. O Jennings não gostava muito quando escreveu a biografia do Pessoa. Mas foi o Dr. Hagar que ensinou Pessoa a bater a máquina, a fazer contas. Na verdade, foi o Dr. Hagar que deu o meio de vida de Pessoa quando ele regressou aqui, que é muito interessante. É uma figura mesmo interessante. Enfim, mas...
Dr. Hagar resolveu se meter numa disputa literária naquele Natal Mercury, e o Pessoa respondeu para provocar mesmo seu professor. E tem vários casos assim que o Pessoa responde para provocar o seu professor. Isso é muito, muito interessante. E vocês lembram, tem colunas, às vezes, no jornal, em que o editor tem um nome, tem o seu pseudônimo. E esse era o Man in the Moon, Dear Man. Então, as pessoas que mandavam cartas ao jornal diziam Dear Man. E aqui é mesmo o Charles Robert Anon, que aparece aqui. I read with great amusement the opinions of C.H.H. Hagar on Mr. Hillier and of Fairplay on both, and confess to have been delighted by the magnificent crescendo of absurdity. The translation was sensible but not good. C.H.H.'s effort was somewhat witty but far worse. Fairplay's is absolutely senseless. The worth of the three contributions may be summed up in the following little poem written on the spur of the moment. Então, a pessoa descreve que cada um piorou a tradução, em vez de melhorar, e agora ele vai comentar as três. Hillier did first usurp the realms of rhyme to parody the bard of olden time. Hagar then follows, and in shallow verse proves that to every bad there is a worse. Some nameless critic next, in furious strain, causes the harmless reader cruel pain, while after meter pure he seems to thirst, but shows how every worse can have a worst. Ou seja, vai pior, pior, pior. E essa ideia de crítica, e que está muito relacionada à poesia política, escrever aos jornais, esse lado mais profano nesse sentido da poesia da pessoa, eu acho que é muito importante. Não é só o Álvaro de Campos que escreve a imprensa. Está aí já. Isso aí é muito anterior. Muita pessoa está em Durban ainda. Escreve a imprensa. Isso foi publicado. E Pessoa, lembremos que Pessoa, em 1905, quando ele viveu na África do Sul, até 1905, ele viveu a Guerra dos Boers, né? Ele viveu os primeiros campos de concentração do século XX, estavam lá, e essas coisas começaram a aparecer naquela altura. Então, Pessoa, às vezes, não podemos dizer se ele tinha razão ou não aqui, mas Pessoa chegou a ser um feroz crítico da política da época, da Guerra dos Boers, da política anterior ao apartheid, que causou o apartheid, né? E escreveu uma maldição ao Joseph Chamberlain, que era muito respeitado na época. Este é um grande, grande soneto de Pessoa, que é um soneto um pouco encantatório, que começa e termina da mesma forma. Eu leio só um pouquinho, porque eu nem trouxe transcrição, mas conheço um pouco bem isso. Thou blood on thy head. Começa assim, que o sangue caia na tua cabeça. E é um soneto que tem um crescendo e termina da mesma forma. Their blood be on thy head. É mesmo uma maldição e tem esse aspecto encantatório. E tem umas 3 vezes. O que tu fizeres, que 3 vezes volte à tua cabeça. Então, existe essa tradição que vem desde Milton, de sonetos políticos, sonetos de maldição, sonetos profanos, e que depois teria sido muito, muito, muito vivenciada aqui pelo Bocage, no Brasil pelo Gregório de Matos, vamos dizer assim, são grandes poetas satíricos de maldizer, de maldição, e também tem o seu lado erótico, né? Principalmente o Bocage, mas o Bocage foi um grande poeta político também, e o Gregório de Matos também, e Pessoa teve esse aspecto. E ele também tem um lado mais sério, vamos dizer, de maldição, e tem um lado mais satírico. Esse também é um poema para o Chamberlain, em que ele imagina o Chamberlain como uma pulga chata que chupa o sangue das pessoas. Right in the middle of the back, the flea had found aqui já não dá nem para ler. A plane where to abstract the vicar's blood. Então a pulga começa a chupar o sangue do vicário. E aí você pensa, quem é esse vicário? Quem? Aí ele vai e rima com Joseph Chamberlain. Eu acabei inventando a rima aqui em português agora. Em inglês é parecido. Então tem esses 2 poemas ao Chamberlain, que são esses poemas bem, um satírico, um sério, mas ambos, de certo modo, profanos, vamos dizer assim. E, claro, não foi publicado. Ele mandou ao jornal, Joseph Chamberlain, o jornal vetou. Ele enviou 4 poemas bastante críticos da Guerra dos Boers e foram os 4 vetados. Agora, tem uns que não eram completamente desconhecidos até recentemente, há muitos sonetos políticos, alguns incompletos. E a outra pessoa que foi responsável pela Guerra dos Boers, e vamos dizer assim, uma pessoa que olhou para o outro lado, que fez mesmo que não via os campos de concentração, foi o Kitchener. Houve uma grande ativista inglesa chamada Hobhouse, Emily Hobhouse, que fez uma vistoria dos campos de concentração e fez um grande relatório. A pessoa conhecia isso, conhecia esse relatório. E o Kitchener fez vista grossa, falou, não tem nada, que isso não é um problema. Morreram 28 mil mulheres e crianças ali. Tá? Boers, foi a mesma coisa. E me deu ideias ao Hitler depois. Esse campo de concentração inspirou muita gente, vamos dizer assim. E ele escreveu um poema ao Kitchener.
que foi responsável por isso. E também começa assim: O hireling son of tyranny and hate. Eu li só os dois primeiros. Salaried salesman of distress and woe, or death. Ele tem a variante. Só essas duas frases são muito interessantes. O hireling son. Hireling é like funcionáriozinho. Ó funcionáriozinho, filho funcionáriozinho da tirania e do ódio. Salaried salesman, vendedor assalariado de distress, de perturbação e de woe. Woe pode ser ferida, assim, ou death, ou morte. Né? É pesado. Começa assim. Imagina como termina, mas está incompleto. Ele até pergunta: Hadst thou no mother? Não tiveste mãe? Ao Kitchener. Também foi incompleto. E tem uma coisa muito interessante aqui, que não vou entrar muito, mas ele faz uma epígrafe aqui sobre as massas se revoltarem, uma coisa que parece até o germinal do Zola, parece aqui. E esse é um soneto que estava desconhecido, que está a dialogar com os outros. Agora vamos para o português, chega de inglês. E aqui aparece mais um, e esse eu acho que foi até o Jerônimo que achou esse poema, e é o Coelho. Eu acho que ele aparece nas cartas, no diário, quando ele fala sobre as tias, no diário aparece. Mas é um coelho que é engraçado, não é? Coelho... Alguém quer ler? Não sei se alguém gostaria de ler, se está mais fácil. Gostaria de ler esse? Um pouquinho? Este não conheço, mas posso ler. Tenta. Coelho, há criado, bicho tão manso deve ser bom, vá, disse comigo. Traga-me o guisado. Não há melhor talvez, nem mesmo assado, é uma coisa que no goto dá. E deu, juro, não sei por que pecado me engasguei. Eu, sem dar por isso, pá, tomei horror ao traiçoeiro bocado e ao letreiro que vi posto, há coelho. Este do curso, disse eu, animado, será que é horror bem mais delicado, mas de engolir é má, bi-iludido, estou desenganado e tenho ainda mais horror ao há coelho. Ótimo, boa leitura, obrigado. Então, já ficam saber que era para um outro professor e ele aparece e está aqui mais um. Isso parece que já é uma tradição no Pessoa e volta a aparecer. Agora vamos chegar ao grande, vamos dizer assim, um grande poema que eu gosto de passar um tempo falando sobre esse poema, que é o famoso Alma de Corno, o infame Alma de Corno. Isso começou quando eu fiz minha tese de doutoramento, eu quis fazer uma tese sobre sonetos de Pessoa. Na verdade, começou antes disso. A minha orientadora, professora Cleonice Berardinelli, que fará 102 anos, agora em agosto, 102. Bom, e isso já tem tempo. Tivemos uma aula sobre poesia lírica e eu perguntei a Cleonice quem são os maiores sonetistas portugueses. E a Cleonice não hesitou. Pensando, quem é o maior? Sempre dizem Camões, Bocage, Antero. E eu falei, e Fernando Pessoa? A Cleonice disse que Fernando Pessoa não tem muitos sonetos. Eu falei, alguém já contou? Eu disse, acho que não, vamos contar. Começamos a contar os sonetos de Pessoa. 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250. Quando chegamos perto dos 300, falou, tem de fazer uma tese. Em português, inglês e francês. E a minha tese foi mesmo isso. Minha tese de doutoramento foi tentar fazer uma edição e uma interpretação dos sonetos de Fernando Pessoa. Agora, ao buscar os sonetos de Fernando Pessoa, editados e inéditos, apareceu isto. Alma de Corno. Né? E é um soneto que não estava completamente inédito, mas ao ver este poema, eu confesso que a minha primeira reação foi, não é de Pessoa. Não é de Pessoa. Isso deve ser algum poema satírico, algum poema de escárnio, um soneto de escárnio mal dizer. E eu fui buscar em Gregório de Matos, Bocage, aí perguntei ao professor Helder Macedo, que conhece bem a tradição satírica e profana da poesia. Não achamos em sítio nenhum, em nada, em nenhum lugar. E eu fiquei pensando, tem essa assinatura esquisita aqui. O que é isso aqui? Não tinha certeza do que era. Bom, guardei o poema, não fiquei assim com um pouco de receio de ler o poema a Cleonice, não sabia se deveria ou não, até que a certa altura decidi, falei, tenho de ler a Cleonice. Eu achei esse poema, imagina, a Cleonice tinha seus 90 e tantos anos, eu achei esse poema, tenho de ler. Alma de Corno, isto é, dura como isso, cara que nem servia para rabo, ideias e intenções tais que o diabo as recusou a ter a seu serviço. Ó lama feita vida, ó trampa em viço, se é pra ti, todo o insulto cheira a gabo, ó do industão da sordidez nababo, universal e essencial em guiço. De ti se suja a imaginação ao querer descrever-te em verso. Tu fazes dor de barriga a inspiração. Quer faças bem ou mal, hipersabujo. Tu fazes sempre mal,
és como um cu, que ainda que estejas limpo é sempre sujo. Pois. Alma de corno. E eu li isso a Cleonice, já suando assim. E Cleonice, meu filho, há muito pior em pessoa, foi a resposta dela. E, bom, mas ainda não tínhamos a certeza. Até que eu começo a ver algumas outras assinaturas de pessoa e tenho uma ideia. E depois o Jerônimo entra nessa história também. A minha primeira ideia foi ver esse poema chamado Nova Ilusão, é um soneto também, tinha essa assinatura. Eu pensei, e se eu pegar esse F de Fernando e esse P de Pessoa e juntasse? Porque isso nós sabemos que é Fernando Pessoa, aqui dá para ver bem o Pessoa. Esse Fernando é meio esquisito, mas esse é Pessoa. E aí, se nós pegarmos o S, F maluco e esse P e juntarmos, dá quase que a outra assinatura. Esse FP. Percebem o que eu fiz? Eu peguei na assinatura da Nova Ilusão, separei esses dois, o F e o P, fiz isso está aqui, e esta outra era a assinatura da Alma de Corno, que estava aqui. É uma das coisas que nós fazemos, uma das loucuras que nós fazemos com o espólio da pessoa. E aí, eu conheci o Jerônimo, foi mesmo em 2012, eu tinha acabado de defender a tese, conheci o Jerônimo, e o Jerônimo, mostrei esse poema ao Jerônimo, porque a Granta Portugal estava a fazer alguma coisa com o tema do eu, os eus da pessoa, e se interessaram por fazer alguma compilação de sonetos e tal. E nós juntamos os sonetos que tínhamos inéditos e alguns outros que estavam mal editados, e o Jerônimo leu o poema e disse, eu conheço essa assinatura. E o Jerônimo começou a achar um monte de assinaturas iguais no espólio da Fernando Pessoa. Não só isso, o Jerônimo disse, Gaudêncio Nabos. Lembra disso? Gaudêncio Nabos. Se repararem, as rimas do poema são quase todas em abo, abos, abos, quiabo, nababo, e por aí vai. E quem foi Gaudêncio Nabos? Vocês devem estar perguntando nessa altura. Bom, Gaudêncio Nabos foi um dos diretores do jornal O Palrador. Agora, quem criou o jornal, quem criou o diretor do jornal, claro que foi Fernando Pessoa. O Gaudêncio Nabos foi o diretor do jornal e o diretor da seção humorística do jornal O Palrador era o tal de Francisco Paú, que era também um FP. E era um jornal que tinha coisas humorísticas. Por exemplo, tem esse poema do Doutor Pancrácio, que é um outro poema que poderíamos pensar como profano, também associado à figura feminina, chama Galeria Africana, Mulher Universal. E é um outro soneto aqui que é engraçado também. Poderíamos ler também. Temos tempo ainda? Sim, claro. Então, gostaria de ler um soneto. Mais um? O seu rosto repleto de meiguice ainda contém os rastros de bexiga. Quer que eu guarde segredo e que não diga o que eu a todos digo e sempre disse. É alourada como esbelta miss. Dos franceses costumes é amiga. E quer que assim como ela tudo siga, das lindas gaditanas a doidice. Leitor, aos seus encantos seja cego, ante seus olhos seja forte. Adeus, se cede à fala que ela tem de lá. Que é bonita, leitor, eu não te nego, mas quando ri, louvado seja Deus, parece estar tocando um fungagá. Pois, então, eu vi que tem uma tradição aqui no pessoal. Então, um tal do diretor da seção humorística do Jornal Palrador é um tal de Francisco Paú, FP, também um outro FP. E poderia, uma das hipóteses, era o tal do Francisco Paú estar escrevendo um soneto ao seu chefe, o Alma de Corno, o Gaudêncio Nabos, com as rimas em abo, nababo, quiabo e tal. Que belo poema escrever um patrão. Se alguém quiser se demitir um dia, eu recomendo. Funciona. Serão demitidos sumariamente com esse poema. E depois disso, vem o José Barreto, um amigo nosso, trabalha conosco também, historiador aqui, grande historiador, sempre contribui a plural, e o José Barreto termina a confusão e encontra rascunhos do poema no Fernando Pessoa, rascunhos desse poema no espólio do Fernando Pessoa, enterrando a discussão, mostrando que era mesmo de Fernando Pessoa. E encontra aqui Alma de Corno, isto é, dura como isso, e os rascunhos do Fernando Pessoa, e aqui muitas coisas, mas olha que interessante, nesses rascunhos do poema, e aqui aparece trampa também, nós temos isso aqui, JF. Quem seria JF? A pessoa não gostava muito de um tal de JF. Lembra-se do Fialho de Almeida? Pois, é uma hipótese que isso fosse um poema ao Fialho de Almeida. E aí começamos a achar outras coisas que a pessoa escreveu ao Fialho de Almeida, que foi um outro que poderia ter sofrido. Então, há pelo menos 3 interpretações desse poema. Um, do Alma de Corno, poderia ser, dentro da ficção pessoana, uma continuidade do jornal Palrador, jornalzinho, em que um tal do Francisco Paú escrevesse ao seu chefe Gaudêncio Nabos. Poderia ser
como os rascunhos mostram, uma invectiva, um insulto ao Fialho de Almeida, né? E poderia ser também, e talvez seja uma interpretação muito mais obscura, algo como aquele soneto do Mário de Sá Carneiro, Esfinge Gorda, que é um soneto de alto escracho, um soneto bem sombrio. Poderia ser um soneto próprio, ele, de chamar-se de Alma de Corno. Então. E podem ser os três. Fernando Pessoa nunca é exclusivo nessas coisas. Mas eu acho um poema muito interessante. E é muito interessante ainda que esse poema tenha causado um estardalhaço muito grande, porque assim que saiu a Granta número 1, disseram, não é de Fernando Pessoa. Pessoanos deram entrevistas dizendo que não era de Fernando Pessoa, que já não havia sonetos inéditos. O diretor da revista resolveu responder. Aquilo deu uma confusão, chamaram a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo piorou a situação. Jerônimo e eu tivemos que defender o poema e fui convidado a escrever um artigo. Fomos convidados a escrever um artigo. O Jerônimo passou para mim e falou, Carlos, tu achaste, tu escreves. Na revista Mário de Andrade, defendendo o poema. E eu escrevi um artigo chamado Alma de Corno e Outros Espíritos Malditos em Pessoa, que foi a ideia inicial dessa apresentação aqui. E o que é mais interessante é que continuaram a dizer, não, isso é um poema apócrifo, o Carlos é brasileiro, brasileiros adoram apócrifos, e foi. Mas está mais que provado que isso foi mesmo do Fernando Pessoa, muito, muito provado. Agora é engraçado, se vocês fazem Google de Alma de Corno na internet, aparece meu nome, pois eu já escrevi tanto sobre o poema que agora estão associados. É um karma que eu tenho. Isso é verdade. Vocês farão e ver que não é bom, enfim. E muitas pessoas chegam ao poema por outros motivos, não por pessoa, estão fazendo Google de Alma de Corno. Agora eu não sei quem é que faz Google de Alma de Corno, né? Enfim, mas é verdade. E aqui estão as entradas do Francisco Paul e do Gaudêncio Nabos no livro Eu Sou uma Antologia, compilado, editado pelo Jerônimo e pelo Patrício Ferrari, que foi também editado pela Tinta da China, e é muito engraçado. Estão lá os dois, né? Francisco Paul e Gaudêncio Nabos, quem quiser saber mais. O Francisco Paul é muito curtinho, mas já poderia, na próxima edição, já poderia estar a possibilidade de ter autorado o Alma de Corno. E o Gaudêncio Nabos é muito mais extenso. O Gaudêncio Nabos era muito interessante. Tem um poema mesmo do Fernando Pessoa ao Gaudêncio Nabos, dedicado ao GN. Não, acho que era até do Charles Robert, não. Eles escreviam poemas um ao outro, muito antes de Caeiro Campos Reis conversarem. Bom, poderíamos parar por aqui, abrir para perguntas ou conversar, mas também eu tenho mais algumas coisas, só para dizer. Também tem os casos, talvez, das poesias mais alcoólicas, que também aparecem no livro, como Fernando Pessoa Mudar a Sua Vida. Há coisas que vão por ali, dos poemas que também têm a ver com álcool. Apareceu já o Campos com o vinho. Temos aqui o DT, tem algumas outras coisas. Já aparecem coisas no Fausto, do Bebedor, também poderíamos ir por aí. Mas eu sei que não tem perguntas. Temos mais um quarto de hora, para depois abrirmos. Tá bem, tá bem. Tem alguma pergunta que queira fazer imediatamente aqui? Então vamos, então continuamos. Tá. Esse poema é um poema interessante, DT. Alguém sabe o que poderia ser DT? É uma expressão. Tem a ver com quando se bebe, é uma expressão técnica, quando se bebe muito álcool, uma pessoa que começa a tremer. Delírio tremens. Então, é um poema que a pessoa escreveu lá mais para o fim da vida. E inclusive enviou esse poema a tal da Madge Anderson, a inglesa, e como uma brincadeira e tal. E é um poema que é um poema um pouco surrealista, um pouco profano, não sabe muito bem, o álcool está por ali, claro, presente. E tem há muitas concepções, há muitas coisas escritas sobre a bebida no Pessoa, coisas de que pouca gente até concorda. Na biografia, a família da Pessoa não gostava muito da biografia do Gaspar Simões, que falava Pessoa como se fosse um bêbado, mas a verdade é que parece que nunca ninguém viu Fernando Pessoa bêbado. Bebia muito, mas que continuava a ser elegante e tal. A hipótese sobre a bebida ter influenciado uma causa mortis de Pessoa, mas hoje já se sabe que já não se acha que foi cirrose, que talvez tenha sido uma pancreatite, não sei. Também fumava muito, poderia ter sido outras coisas, mas há, de fato, poemas a brincar com a bebida. Há a famosa foto do flagrante delitro, que nós conhecemos, mas eu acho que Pessoa, inclusive, brincava com esse mito. Ele não brincava, era um criador de mitos, né? E, então, esse poema Delírio Tremens passa por aí. E é um poema escrito em inglês. Pessoa dizia que não valia nada, o poema. Disse uma carta ao seu irmão, esse poema não vale nada, mas eu gostei de escrever, então aqui está. Mas eu acho que ele gostava, porque ele enviou pelo menos 2 pessoas o poema. E está aqui, numa letra mínima, que eu pus, não sei porque eu pus essa letra tão pequena, e está aqui uma tradução, uma proposta de tradução rimada. Já falamos muito em inglês, eu vou ler a tradução. Tá bem? Quem quiser pode ver depois o original. Realmente, outro dia, com o meu sapato na parede, matei uma centopeia que lá não estava na verdade. Como pode isso ser? Muito simples, veja você. É só o começo de DT. Quando o jacaré rosa e o tigre sem cabeça começam a ficar prosa e exigem sobremesa,
Como não tenho solas capazes de matá-los, quero começar a querer. Deverei parar de beber? Não importa seja o que for, estou eu mais magro ou maior, porque isso é isso. Serei eu mais sábio ou melhor, se a vida diferisse? Não, nada certo está. O seu amor, quiçá, me fará melhor do que eu posso ser ou tentar. Mas nunca podemos saber, querida. Eu não posso saber se o açúcar do teu peito não se tornaria um docinho. Deixo, então, o peito esperto e bebo vinho. Então a centopeia vem sem dificuldades. Posso vê-las bem, ou mesmo em dualidade. Vou levá-las a casa com minha sola rasa, e quando todos vão ao Hades, irei também. Então, nesta medida, realmente feliz serei, porque, com um sapato real e de facto, a vera centopeia matarei, minha alma perdida. É um poema tentando recriar as rimas, é muito complicado, vocês já viram o original, mas o original é mais ou menos assim também. Em inglês, eu tentei recriar os ritmos, mas é um poema que vai por aí. Esse lado, certamente, não me parece ser um poema espiritual. Mas o álcool está ali ligado também. É um poema muito brincalhão. E a bebida também aparece na cena da taberna, que talvez seja uma das partes mais... O Fausto é muito, muito sombrio. A edição do Fausto saiu agora, não mencionei. Fizemos alguns eventos sobre o Fausto, mas já estou farto de falar sobre o Fausto, só falarei sobre a cena da taberna aqui. Ou já estão fartos de me ouvir falar sobre o Fausto, eu até gosto. Mas a cena da taberna é a grande cena da taberna, que está a dialogar com Goethe, em que as pessoas estão ali, ficam completamente bêbados, destroem a tabela, destroem a taberna, destroem a cidade, queimam tudo. E tem um coro da bebida. E o coro da bebida bom, começa com um diálogo entre o Frederico e o outro. Bom, podemos tentar recriar. Quer tentar recriar o diálogo, minimamente? Pode ser... Faz o Frederico, pode ser? Eu começo. Sim. Canta, ó Frederico, aquela canção doida de bebê, chamada O Bebedor, ou coisa assim. A do Bom Bebedor? Essa mesmo. Venha a canção. Eram todos. Venha a canção, venha a canção. Olha lá, o Frederico. Lá vai, amigos, e oxalá que ao cantá-la esquecer possa, ou antes, não lembrar onde a aprendi. Criança então era feliz. Lá vai. Bom bebedor, bebe-me bem. Bebe-me, bom bebedor. Uma coisa só boa esta vida tem. É o vinho. Mira-lhe a cor. Agora temos o coro. O coro temos todos de dizer o coro. Vai lá. A vida é um dia e a morte o horror. Bebe-me, bebe-me. Bebe-me, bom bebedor. Não, agora é o coro. Vamos lá. A vida é um dia e a morte é um horror. Bebe-me, bebe-me, bom bebedor. Se a vida é um dia e a cara um horror, bebe-me, bebe-me, bom bebedor. A vida é um dia e a morte um horror. Bebe-me, bebe-me, bom bebedor. O leite da parra é melhor que o amor. Bebe-me, bebe-me, bom bebedor. A vida é um dia e a morte um horror. Bebe-me, bebe-me, bom bebedor. Pronto, já está. Pode ficar como conclusão, talvez. Bem, poesia profana não é fácil, eu percebo. É que nós não lemos a pior parte do Bom Bebedor, mas já fizemos um coro, melhor não se atrever. Eu tenho um caso interessante, eu acho. Talvez é uma pergunta que eu possa fazer a todos. Eu acho, uma hipótese, que às vezes nós nos censuramos ao ler pessoa. Eu acho que nós criamos uma imagem, isso não é brincadeira, né? Eu acho que nós criamos uma imagem de um poeta, que é mesmo um poeta nacional, o espólio de pessoa, tesouro nacional, patrimônio nacional. E às vezes pomos os poetas numa caixa e achamos que não pode haver nada que destoe disso. Eu acho que a história do Alma de Corno serve para mostrar que pessoa e todos nós temos outros lados, né? É muito importante não encerrar alguém num rótulo. Inclusive é o rótulo pessoano, que é engraçado hoje também, né? O Jerônimo, por exemplo, trabalha 20 espólios, mas é pessoano. E é mesmo, é pessoano também, mas tem outras coisas. É engraçado como nós imaginamos rótulos. E é curioso que o poeta que escreveu Mensagem também tem escrito Alma de Corno. E é um soneto completo, interessante, métrico e é brilhante, né? Por exemplo, o primeiro verso, Alma de Corno, isto é, dura como isso. Né? Olha como a métrica é interessante. Isto é, o isto projeta para frente, dura como isso. Ele ainda faz uma elisão como isso para enfatizar como é dura. Isso o quê? O corno. A alma é dura como o corno. Metricamente perfeito e brilhante. Né? Enfim. Agora, se gostamos ou não gostamos é outra coisa, mas que metricamente é brilhante E ao ler, ao tentar editar a pessoa, às vezes nossos preconceitos interferem. O editor.
né, no que nós lemos. E é engraçado. Preconceitos e não preconceitos. Aqui é um caso que eu mostrei outro dia sobre um papel do Fausto. E é um poema, eu chamo os fragmentos do Fausto de poemas, de propósito, porque eu acho que tem poemas completos e se chamarmos de fragmentos, tudo que a pessoa escreveu são fragmentos. Então eu chamo de poemas do Fausto. E a proposta dessa edição foi meio que desconstruir a peça de teatro e fazer uma edição cronológica. E começa assim: é isto o amor, só isto. Sinto como o corpo... Como é que é? Ajuda aí, Jerônimo. Já não me lembro. Sinto como... calor, né? Um calor oscilante, um gozo, mas o coração pesado. Bom, aí vai. Mas o que interessa aqui é isto, amor, só isto. Sinto como. Ele está indagando. É isto o amor? Né? Uhum. E agora o Fausto está vindo de onde? Vindo de... Ajudem-me aqui. Alguém disse? Falem alto, falem alto. Casa, do, de, da. Pode ser qualquer um dos três. Quem disse? Capaz, rapaz, capuz, eu vi os três. Quem acha que é rapaz, levanta o dedo. Quem acha que é capaz, levanta o dedo. Quem acha que é capuz, levanta o dedo. Pronto. Então, assim foi a edição. O problema. O primeiro editor do Fausto achou que era rapaz. Vindo de casa do rapaz. É isto o amor? E o primeiro editor não teve dúvida e gerou toda uma teoria sobre Fausto ter vindo da casa do rapaz. E foi uma interpretação e tal, etc. Não que Pessoa não pudesse ter poemas homoeróticos. Pessoa tem, famosamente, Antinos, e não tem nada de profano nesses poemas. São poemas de amor. Tem um outro amor, tem um que é amem outros, a graça feminina. E são poemas bonitos. E eu propositadamente não trouxe como poesia profana, por quê? Só o nosso preconceito consideraria como poesia profana. São poemas líricos. Agora, aqui é interessante. Será que era do rapaz? Vindo de casa do rapaz. O segundo editor do Fausto, que foi o Duílio Colombini, em 1988, seguiu a primeira edição, foi do Eduardo Freitas da Costa, prima do Pessoa, e falou, de rapaz. Agora, Teresa Sobral Cunha, que fez a terceira edição, e melhorou muito as transcrições do Fausto, ela pensou, será que é de rapaz ou será que é de capuz? De capuz, né? Mas ela não tinha certeza. E ela falou, talvez alguém consiga comprovar isso. E fomos pesquisar no espólio, começamos a catar, quando começamos, tem muita gente envolvida também que me ajudou, a pensar qual seria se encontraríamos essa palavra em questão. Tá? E, por exemplo, aqui há 6 casos de rapaz, que são mesmo rapaz na poesia do Pessoa, que já foram transcritos e fazem sentido como rapaz. Veja lá, todos começam de baixo, sobem paleograficamente, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Aqui começa de cima e vai para baixo. Agora, não há capuz na poesia do Pessoa. Às vezes é uma palavra muito inusitada, mas há capaz. Aqui é muito parecido, capaz e capuz, mas aqui está mais abertinho, U, e aqui está mais fechado o A. Então, provavelmente, paleograficamente, pelo menos, parece ser capuz. Vocês acham que muda a interpretação do poema, vindo de casa do rapaz ou vindo de casa de capuz? Muda um pouco, né? Então, e isso é um caso, e é engraçado. E há casos opostos. Há casos em que o nosso pudor afeta a transcrição. Não trouxe aqui, mas há um caso, e eu brinco com o Jerônimo, que é um caso que foi lido como cripple, mas era nipple. Né? Foi lido como uma deficiência ou é um mamilo? E parece que é mamilo mesmo, mas é engraçado. Eu brinco que o Jerônimo editou como cripple, mas eu acho que era nipple. Mas o nosso próprio afeta... E há uma coisa que, às vezes, algumas transcrições são indecidíveis. Hoje mesmo estava vendo uma, já não me lembro como era, Nicolás. Estava vendo uma coisa que era... ou era uma coisa ou era outra, parecia era bosques e... longe ou lugar. Poderia ser as 3. Esse é um pouco, talvez não afete muito, mas bosques, longe, lugar, parece mesmo igual. Então, o próprio editor e a visão de mundo, estar aberto ou não, ter preconceitos ou não, afeta, às vezes, a edição. Isso é engraçado também, né? Não sei. Há um poema... que eu também já gosto muito, já disse várias vezes, mas não sei qual é a interpretação, bom, que é Eros e Psique. Opa, muito bom. Sabe de cor? Não. Claro, não se eu ajudar, lembra? Eu lembro mais ou menos, mas vamos tentar. Não consigo. Alguém ajuda, então. Conta a lenda, começa. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada. Não consigo dizer, mas sei isso. Só despertaria com um infante que viria de além do muro da estrada. A lenda conta que não é... Sim.
Tinha ele que forçado a vencer o mal e o bem, não é por aí, vai? Mas o que Eros e Psique é muito interessante esse poema. Aliás, é interessante ter trazido. Mas o que acha que seja a interpretação? No final é aquilo. E ver que ele mesmo era a princesa que dormia. Mas é uma alegoria. Bom, tem um lado. Eu sempre, antes de perguntar o que o poema significa, eu sempre pergunto o que acontece nesse poema, né? Que foge um pouco da interpretação. Eu gosto muito dessa pergunta. Tem uma coisa que acontece no poema que nós não precisamos de grandes interpretações. É um poema que é uma busca, né? Um infante busca uma princesa que está a dormir. E no final o infante descobre que ele mesmo era a princesa que dormia. Vamos parafrasear aqui, é muito mais bonito que isso, claro. Mas é uma alegoria. E Eros, o amor, psique, a alma, né? O amor busca a alma e o amor descobre que já era a alma, né? Então, há isso. Mas é uma coisa interessante. Esses poemas de 1933, esses poemas do fim da vida da pessoa, esse Iniciação e tal, também tem ecos no Fausto. Há partes do Fausto, do Fernando Pessoa, que estão ali também. Então, é interessante pensar nos ecos. As coisas não estavam isoladas no mundo dele, as coisas se dialogavam um com o outro. Há poemas do Fausto que são assim, poemas lindíssimos do Fausto do fim da vida, da mesma altura, que eu acho que ajudam a tentar entender esse poema. Mas este poema não é do Fausto. Não é do Fausto. Um poema... Mas o que é e não é do Fausto também é uma coisa complicada, porque várias coisas aparecem no Fausto antes de aparecerem nos heterônimos. Às vezes aparece como rascunhos, um espaço de busca do conhecimento. Na lenda do Fausto é o ser humano que busca o conhecimento, talvez impossível, um ser humano um pouco arrogante, meio socrático, que busca e faz um pacto, vende a alma pelo conhecimento, né? E Pessoa busca... O Fausto de Fernando Pessoa é a busca por escrever o Fausto de Fernando Pessoa. Ele muda de ideia o tempo inteiro. E a certa altura, alguns rascunhos que aparecem no Fausto aparecem depois nos heterônimos. Ou até na poesia ortônima. Tem aquele soneto lindo, toma-me a noite eterna nos teus braços e chama-me teu filho. Aparece no Fausto, toma-me a noite enorme nos teus braços, e por aí vai. Muito parecido. Para dar um exemplo, mas parece ecos Caeiro. Eu acho que nós, de Campos, Reis, mas nós ainda não entendemos muito bem. É preciso pensar nisso. As coisas estão muito incipientes ainda no teatro do Fernando Pessoa. O Teatro Estático foi editado, fez a edição crítica no ano passado, embora já houvessem várias peças editadas. Teresa Rita Lopes tinha editado várias dessas peças, mas a primeira edição crítica saiu no ano passado, e o Fausto não havia uma edição há 30 anos. Uma edição que mudasse alguma coisa. Então, ainda há muita coisa do teatro por entender. Nós não sabemos muito bem como o teatro de Fernando Pessoa influenciou os heterônimos ainda. Nós achamos que já sabemos tudo de Pessoa, né? Mas é incrível como cada vez sabemos que sabemos menos. E a arca não tem fim, está sempre a sair de lá. Bom, aí você tem que perguntar ao Jerônimo. Não, há tanto poema ainda. Pois, é muita inglês ou surpresa, francês que não conhecemos. Eu, cada vez bom, eu sou suspeito, mas cada vez que eu vejo papéis, eu fico surpreso. Fico mesmo. Há muita coisa ainda.